Bom dia a todos. Vamos dar início à segunda aula, que é a aula sobre as revoluções inglesas, né? Bom, no século XVI a Inglaterra já era uma monarquia absolutista, tá? É, já com Henrique VIII, quando ele separa a igreja inglesa da igreja, ele tem uma cisão com a igreja católica, cria a igreja anglicana. Depois dele vem a rainha Elizabeth I, tá? Que adota uma política mercantilista, de proteção do Estado, de controle. Não era algo relacionado com liberalismo, tá? Nesse reinado vai haver um enriquecimento da burguesia, né? Principalmente burguesia comercial e também de uma pequena nobreza rural e pequenos proprietários. Tá? É o momento, essa época que vai acontecer os cercamentos, em que as pessoas vão ser expulsas das suas casas para que se crie, cerquem as terras que eram para a produção de comida, da subsistência, né, do sustento das pessoas, para se criar ovelha, e daí da ovelha se tirar lã. Esse cercamento vai favorecer o surgimento da Revolução Industrial, mas a gente vai falar sobre isso depois, tá? Bom, com a morte da Elizabeth I, né? Veja, nesse momento existia um parlamento, mas o parlamento ele tinha um poder consultivo, ele não determinava. O rei, a maioria das vezes, seguia algumas coisas do parlamento, algumas indicações do parlamento, porque é importante para o rei ter o apoio de algumas pessoas, né? Bom, depois de Elizabeth assumiu Jaime I, tá? E aí vai acontecer um pequeno problema e uma pequena divisão. O Jaime I, chefe da igreja anglicana, ele vai criar problema com o pessoal do puritanismo. Né? Os puritanos é uma outra vertente religiosa ligada à separação da igreja católica, à reforma protestante. Eles são protestantes, tá? E aí criam-se dois grupos aí, né? E que a gente vê eles bem divididos no parlamento inglês. No parlamento inglês nós temos a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes estavam os grandes nobres e ligados ao anglicanismo, e na Câmara dos Comuns os representantes da burguesia e da pequena nobreza rural. Né? Bom, ele vai criar, o Jaime I vai criar então vários impostos, vai aumentar os já existentes. O parlamento vai se opor às medidas e o Jaime I vai lá e fecha o parlamento, né? Ele fica fechado por um momento, revelando então, na verdade, o seu absolutismo, o seu mando absoluto, né? O filho dele, sucessor, Carlos I, vai dar continuidade a essas políticas, né? Vai aumentar o monopólio de alguns grupos que estão do lado do rei, tá? E surge aumenta, né, essa oposição dentro do parlamento, e isso vai criar uma cisão, uma guerra civil, né, entre dois grupos. O grupo do rei, ligado ao anglicanismo, em que está a alta nobreza e a burguesia monopolista, e o grupo do parlamento, na verdade da Câmara dos Comuns, que é a burguesia comercial e ligada à religião puritana. Tá? Bom, Oliver Cromwell
Cromwell é uma figura super importante da Revolução Inglesa, né, dessas revoluções inglesas. Ele era um deputado da Câmara dos Comuns e líder puritano. Tá? Ele vai remodelar o exército, ele vai mudar o exército. Né? O exército inglês estava muito ligado a uma questão de tradição, então os grandes oficiais eles se tornavam oficiais e ganhavam mais, obviamente, por conta da família, né? Era um critério de prestígio da família. E ele vai falando, não, agora é na competência. Os melhores se tornarão, vão subir na carreira militar. Tá? Ele vai vencer o exército e ele começa então, começa uma nova era para a Inglaterra, que é uma república, né? Proclamada por Cromwell. Tá? O Cromwell ele vai batalhar com os vários inimigos, os internos e os externos, confisca as terras dos aliados do rei, da igreja anglicana, vai vender para os seus aliados, tá? E ele promulga uma lei, um conjunto de leis chamadas de atos de navegação, que diziam que as mercadorias que entram e saem pelos portos da Grã-Bretanha, ou elas eram transportadas por navios ingleses ou pertencentes ao país produtor. E isso acaba ferrando com a Holanda, porque a Holanda era uma atravessadora. Ela ia lá, por exemplo, no Brasil, comprava açúcar e vendia. Então agora, pelos atos de navegação, ou é um navio inglês que traz o açúcar, ou é um navio lá do Brasil, de Portugal no caso, né, que traz esse açúcar para cá. Não poderia ser outro. Né? Vai criar uma guerra, vai surgir uma guerra com a Holanda, né? E a Inglaterra ganha, tá? Sendo a partir então conhecida como Rainha dos Mares. A Marinha Britânica ela tem uma tradição muito, né? Bom, e o Cromwell se aproveita dessa guerra com a Holanda, né, e vai ampliar o seu poder, torna o cargo dele hereditário e vitalício. Ou seja, de república nós voltamos para uma monarquia absolutista com outro nome. Né? Quando ele morre, o filho dele não tem a mesma desenvoltura, né? Vai enfrentar vários grupos políticos de oposição, entre eles os niveladores e os cavadores, tá? Os niveladores eles queriam nivelar, né? Então quer dizer, acabar com a Câmara dos Lordes, todo mundo Câmara dos Comuns, voto a todos os homens, liberdade religiosa, né? Fim do dízimo da Igreja Católica, direito à propriedade e proteção à pequena propriedade. Os cavadores queriam uma reforma agrária mais radical, né? Que tirassem as terras da igreja, do governo, dos grandes proprietários e entregasse para quem não tinha. Né? O parlamento, com medo de tudo isso, tira o Ricardo Cromwell e restaura a monarquia. Tá? Então, em 1660, com Carlos II, filho do rei decapitado, Carlos I, a dinastia Stuart volta ao poder. Tá? Então, tudo isso vai acontecer no período de 1600 até 49. 1640, a guerra... Só um pouquinho que eu me perdi na data. 1645, tá? Até 1649. Aliás, perdão, 1642. Ó, meu filho aqui. De 1642 a 1649, né? Quando acaba a Guerra Civil, tá? Bom,
Aí volta o Carlos II, né? Ele se declarava rei por direito divino, mas de fato ele era rei por vontade do parlamento, o parlamento que colocou ele lá. Então o parlamento vai ter um controle muito maior. Durante esse reinado, ele vai tentar promover a volta do absolutismo. Tá? Então ele está buscando a volta do absolutismo, que não está acontecendo, porque quem está mandando é o parlamento. Tá? O Jaime II, irmão do Carlos II, sucessor dele, tentou a mesma coisa, pediu apoio para o rei Luís XIV da França, que era o mais poderoso da Europa na época, né? E o parlamento reage a essa tentativa, né? Ele era formado pela sua grande maioria pela burguesia, né? Isso tinha ficado já, a burguesia e a pequena nobreza rural, vai reunir as tropas e derruba o rei Jaime II, né, que deixou o trono antes que os soldados chegassem. Né? O parlamento então entrega o governo para o genro de Jaime II, Guilherme de Orange. Então, quer dizer, essa é a chamada Revolução Gloriosa. O parlamento vence sem derramar sangue, né? E, óbvio, antes de ser coroado, Guilherme de Orange teve de jurar obediência à declaração à Declaração dos Direitos, o Bill of Rights, que ainda vale até hoje. Então, pela Declaração de Direitos, a monarquia ela precisava da aprovação da maioria dos parlamentares para tomar as decisões mais importantes, como convocar exército, criar imposto, suspender lei. Tá? Ainda cabia ao parlamento fiscalizar todos os atos do rei. Né? Então, na Inglaterra se dizia: o rei reina, mas quem governa é o parlamento. É como se fosse... Então, assim, o que tudo isso aqui tem a ver com o iluminismo? Veja, a divisão do governo, o Montesquieu vai falar sobre a divisão do governo. Aqui nós temos o rei que está com o executivo, enquanto o parlamento faz as leis. Né? Então, assim, tudo isso aí tem inspiração no John Locke, que é um dos pais do liberalismo e também iluminista, tá? Que defendia o direito da religião, a liberdade pessoal, o direito à vida e tudo mais. Tá? Então, dessa forma, né, com a Revolução Gloriosa, a Inglaterra então, ela deixa de ser uma monarquia absolutista e se torna uma monarquia parlamentar. Nesse momento surge o parlamento. Né? O parlamento passa a ter um grande poder de decisão. Né? Além disso, ela vai favorecer o desenvolvimento do capitalismo e, obviamente, da Revolução Industrial. Tá? Essa é a parte mais importante que a gente tem que saber sobre a Revolução. Tá? Para os alunos do 8º ano, vocês irão ver o capítulo 2 do livro. Se vocês não tiverem aí na casa de vocês, ele tem PDF. Tá? E para o pessoal do 2º ano, deve ter um capítulo tem um capítulo específico sobre as revoluções inglesas, tá? Então é isso. Essa semana façam isso e até o final de semana eu estarei postando uma avaliação, tá? Sobre o assunto revoluções inglesas, ok? Boa semana a todos. Bye.